Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Vou iniciar o compartilhamento de tela. Meu computador é um pouquinho lento, então eu peço para vocês me avisarem se estão vendo ou não, tudo bem? Feijão, fecha o microfone. Todos estão conseguindo ver a tela? Ainda não, Valdez. Marco, me avisa, por favor, quando aparecer. Eu já estou com ela compartilhada aqui, tá? Ainda não apareceu, não. Agora está entrando. Estou entrando. Entrou, agora entrou. Obrigado. Bom, meu nome é Alexandre Valdez. Eu e o Felipe, que visa a implantação do Museu Ferroviário Paulista, o Felipe ele é o vice-presidente. Nós vamos dividir essa apresentação tentando mostrar um pouco da ideia, tanto da associação quanto da ONG para vocês, e, se possível, se alguém se interessar, contar com a ajuda de todos aí para a implantação disso. Primeiro eu vou iniciar falando um pouco da ONG, Amigos do Museu Ferroviário Paulista. Ela foi fundada em 2017, no dia 2 de maio, inicialmente por um grupo de umas 7 pessoas que tinham o interesse da preservação do material ferroviário remanescente de grandes ferrovias paulistas, como Ferrovia Paulista, SPR, Sorocabana, e esse grupo ele foi crescendo e hoje a gente costuma dizer que somos uma equipe multidisciplinar, que conta com administradores, técnicos em transporte, inclusive alguns aqui presentes também na reunião, engenheiros, arquitetos e algumas outras profissões aí. A nossa missão é oferecer à população de Nova Odessa, que mais para frente, um pouco na apresentação, a gente vai dizer o porquê dessa cidade, um espaço multicultural, em que realmente o público, não só da região, aliás, não só da cidade, mas como de toda a região, e espero que também da capital, possa ir lá passar um dia e realmente ter uma experiência bem imersiva no mundo da ferrovia. A nossa visão é nos tornarmos um centro de referência na preservação de qualquer tipo de material ferroviário de caráter histórico, voltado aqui para o estado de São Paulo. Os nossos valores são tratar o público com ética, respeito e dignidade, que eu acredito que deveria, pelo menos, ser aí o valor de qualquer instituição, respeitar a história, origem e uso do material ferroviário, tanto que uma das nossas premissas é que todo material restaurado ele fique o mais parecido possível com o original. Infelizmente, nem sempre isso é seguido à risca. Respeitar a história local e a origem das famílias da cidade, que, pelo que a gente pesquisou aí ao longo do tempo, tem uma cultura bem enraizada, é bem interessante isso, e celebrar a cultura, a diversidade e as expressões artísticas locais. Os nossos objetivos enquanto instituição: lutar pela preservação ferroviária, preservação do material ferroviário remanescente dessas antigas ferrovias, estabelecer o nosso museu, promover a cultura e história da cidade de Nova Odessa,
debater e compartilhar conhecimento acerca da temática ferroviária com as esferas políticas, players e stakeholders, a fim de promover o modal ferroviário no país. Inclusive, a gente sempre mantém aí uma conversa muito próxima com o IDESTRA, através do Ciro, também com a Bifera, através do Vicente, entre outras instituições aí. Construir um canal de comunicação sólido e franco com os tomadores de decisão, sejam empresas, políticos, etc., e estabelecer parcerias duradouras com outras entidades, tanto de preservação quanto alguma outra que possa ser necessário aí, sempre compartilhando experiências e oferecendo know-how, e recebendo também, claro. Mas, sobre o projeto do Museu Ferroviário Paulista, né, ele vai ser falado aqui pelo Felipe. Vou passar a palavra para ele, tudo bem? Felipe. Obrigado, Alexandre. Bom, pessoal, boa noite. Como o Marco já falou, e o Alexandre também, essa noite a gente vai discutir um pouquinho sobre esse projeto. Como vocês viram, nós somos uma equipe jovem, uma associação jovem, que de alguma forma está ligada às ferrovias, seja por ser o trabalho, né, ser a atividade da pessoa, seja por questão familiar. Eu aqui queria deixar só um overview aí do porquê que eu, como eu sou um engenheiro que não é exatamente da área, um engenheiro florestal, né, que esse engenheiro florestal está fazendo aí no meio dos ferroviários, né, no meio desse pessoal tão engajado, né. Eu tenho alguns antepassados que trabalharam na Mogiana, né, então eu cresci ouvindo histórias do meu avô sobre a ferrovia, por isso ela é tão apaixonante para mim. Eu acho que muitas pessoas se identificam com essa questão. A própria Ana, né? Ana é família de ferroviários, a gente sabe como que isso parece que pega um pouco mais, né? Tá no sangue, né? Tem óleo queimado no sangue, né? Entranha. Nas entranhas, né? E, enfim, eu acho que um pouco dessa vontade de querer, chega a ser um certo saudosismo, uma certa vontade de enxergar tudo aquilo funcionando de novo, mas, na verdade, também acho que a maioria das nossas ações está pautada, como o Alexandre falou, no respeito do que tudo aquilo representou, e tanto para a sociedade das cidades que se criaram disso, também das ferrovias, que surgiram das ferrovias, como da sociedade no total, né? A gente não pode deixar que essa lembrança, que todo esse histórico se perca, né? Então, tudo isso tem muito a calhar com a nossa nova casa, né? Recentemente a gente conseguiu, por meio de um edital, a cessão de uso da estação ferroviária de Nova Odessa. Para quem não sabe, é região da tronco da Paulista, atual rumo, né? 75 quilômetros aí do ponto zero da Paulista em Jundiaí. Então, é pertinho de Campinas, e é uma estação de médio porte, bem bacana. Teve vários usos depois do abandono do uso das ferrovias. Ela passou a prefeitura, passou a ser polícia militar, guarda municipal, e como a maioria dos edifícios ferroviários no interior do estado de São Paulo, no interior do Brasil como um todo, né, ela ficou no ostracismo, depredada, degradada, e muito da parte original dela, principalmente acerca de janelas e portas e material de madeira, se perdeu, né. Ao longo de um tempo, a partir de 2012, ela foi reformada pela prefeitura para
teoricamente, abrigar um centro cultural, mas desde então ela ficou fechada e não teve uso algum. Até que nós, no final do ano passado, entramos em contato com a prefeitura com uma pergunta singela, simples. Nós gostaríamos de utilizar um dos cômodos para começarmos a montar a nossa sede. A gente nem tinha ainda entrado em contato com eles para falar, nossa ideia é abrir um museu. Mas aí o secretário de Cultura falou assim, não, a estação está livre toda, né? Por que vocês não pedem a estação toda e a gente entra num acordo? Foi assim que a gente começou o nosso contato. E porque também Nova Odessa receber exatamente o museu e esses espaços, o espaço multicultural. Por que a nossa proposta é um museu multicultural? Desculpe. Porque Nova Odessa ela tem um histórico muito curioso, muito rico, de imigrantes de diversas nacionalidades, principalmente leste europeu, né, por isso do nome, e ela era realmente um núcleo agrícola na época do Carlos Botelho, e ela literalmente surgiu das ferrovias, né? Então, a cidade tem uma ligação profunda com a Companhia Paulista, e que você, passando pela cidade hoje, você nota zero dessa questão social e de construção da identidade do povo de Nova Odessa, né? Então, essa nossa oportunidade, para não ficar redundante, essa nossa oportunidade de estar em Nova Odessa, foi incrível também por causa disso. Nós queremos trazer um pouco dessa história que muitos desconhecem, da história das próprias famílias, dos primeiros imigrantes ucranianos, judeus ucranianos que não se davam com o trabalho agrícola, que fugiram, foram embora de Nova Odessa, foram substituídos por uma mão de obra de agricultores letos, e Nova Odessa hoje é o maior centro, é o maior reduto leto do estado de São Paulo. É muito curioso. Então, a cidade tem nome de Nova Odessa, mas tem, na verdade, fundação por letos, né? Então, tudo isso que abraça as ferrovias vem muito de encontro com a nossa ideia, né? Então, aqui vocês podem ver um pouquinho do histórico, né? Você pode passar para mim, Alexandre, por favor? Bom, o espaço em si, o que nós havíamos pensado, que nós já desenhamos para a existência desse museu, né, o Museu Ferroviário Paulista, né? Precisamos de carros-chefe, não necessariamente a sala de exposições vai estar aberta todos os dias, e nem a sala multicultural, onde a gente pretende fazer esse resgate da cultura local e das famílias de imigrantes locais, né? Então, a gente precisou pensar numa ideia que trouxesse um público cativo, vamos dizer assim. A gente não precisa ficar aqui jogando muito confete nas coisas, mas a gente sabe que parte cultural no país, no estado como um todo, é um pouco deixada de lado. Então, a gente sabe que não vai ser sempre que a gente vai ter um público, um fluxo grande de pessoas na parte de museu em si, né, parte museológica. Então, nós pretendemos abrir no nosso projeto aqui, vocês podem ver no cantinho direito, uma sala de ferromodelismo, né? É um esporte que sempre tem muita evidência, uma adesão muito grande de pessoas aonde quer que a gente vá, e é uma forma também da gente poder trazer sempre um público cativo para a estação, né? Aqui também definimos o que é interessante na região, é uma biblioteca
temática, vamos dizer assim, temática não, técnica, com bibliografia, com materiais exclusivos ao setor metroferroviário, né? Logística, enfim, documentos e livros que abordam o tema metroferroviário. A região metropolitana de Campinas, ela é, por excelência, um dos maiores polos geradores de PIB no país. Ela está localizada estrategicamente, Nova Odessa está localizada estrategicamente nesse corredor aí, a menos de 20 minutos de Campinas, cercado de várias rodovias importantes e, logicamente, pela ferrovia, e existem algumas faculdades na região que têm alguns cursos de logística, técnico-logística, e nenhum deles tem uma biblioteca dedicada ao assunto. Então, nós achamos que seria interessante disponibilizar a um público, nesse caso universitário específico, uma bibliografia sempre atualizada do assunto, né? Então, esse é um diferencial nosso que a gente achou interessante disponibilizar, né? No cantinho direito também do prédio temos a nossa sede, óbvio, onde vamos trabalhar. O hall de entrada, que é o nosso carro-chefe, é onde nós queremos restaurar ao jeito da Paulista, né, na Paulista dos anos 30, 40, então restaurar tanto a cor quanto o forro, o piso, tratar do piso hidráulico, colocar as cores dos portões, enfim, restaurar do jeito que a Paulista idealizou, né? Hoje em dia está bastante descaracterizado, infelizmente, mas nada que o trabalho da ONG consiga colocar isso de volta num aspecto legal, apresentável para o público, né? A sala de exposições em si é o maior cômodo do prédio. A gente pretende montar como se fosse um circuito que tivesse um começo, um meio e um fim, descrevendo a ferrovia como um todo, também com a ótica no estado de São Paulo, por isso do Museu Ferroviário Paulista, né, voltado às ferrovias que existiam no estado de São Paulo, mas também apresentasse um pouco das ferrovias, o histórico das ferrovias no mundo e algumas ferrovias atuais, algumas propostas atuais no mundo e aqui no Brasil. Então, essa linearidade de começo, meio e fim da proposta que a gente tem para um museu, por isso ser um museu interativo diferente, não ser exatamente uma exposição de velharias, que muita gente já falou isso para a gente, mas vocês vão colocar um monte de velharia lá. Não é essa a ideia, né? Essa não é a ideia, é contar realmente uma história que fosse interessante, né, de apresentar. E ao lado, o último cômodo, é a sala multicultural, que a gente dedicado um espaço para não só também contar a história das famílias locais, mas deixar aberto um espaço para que movimentos culturais locais se apresentem, né? Uma moda de viola, uma seresta, um pessoal que tem acontecido muito há mais de 5 anos. Existe uma das segundas-feiras do mês, existe um evento de leitura de poesias, né? E a gente gostaria de, agora no momento de pandemia isso não está acontecendo, mas a gente gostaria de trazê-los, quando tudo isso acabasse, para ocupar esse espaço da estação e poder compartilhar conosco um pouco desse movimento cultural da cidade, né? Pode passar para mim, Alexandre, por favor. Alguns cases de sucesso que a gente resolveu trazer aqui para vocês tem bastante a ver com uma ideia nossa de apresentação de museu, apresentação de material
que são bastante interessantes no mundo todo, e depois eu gostaria de dar uma pincelada numa ideia que possa ser interessante a gente discutir mais tarde. Aqui a gente colocou umas fotinhas de alguns museus ferroviários bastante conhecidos, né? O Museu de Nova York, o de Pensilvânia, o Cité du Train na França, e o London Transport Museum, que é uma das referências em preservação de material rodante, né? Temos uma ideia a longo prazo de abrir também um espaço para materiais rodantes, né? Então, como Nova Odessa ele possui um pátio bastante grande, isso pode ser que futuramente a gente também abra um museu nesse formato, mas nós não pretendemos que o material seja totalmente estático, né? Assim, ao modelo de outras associações, como a Movimento de Preservação de Sorocabana, como a própria BPF, enfim, nós pretendemos alguns equipamentos restaurá-los funcionalmente, né? Então, a nossa ideia é se espelhar nesses cases de sucesso, como que eles arrecadam os fundos, como que eles preparam o seu acervo, como que eles dialogam com os players locais, né, como que eles chamam o público. Esse é o nosso apoio, né? São nesses exemplos que a gente está buscando trazer aqui para o Museu Ferroviário Paulista, né? Alexandre? A gente separou aqui dois casos interessantes, são todos de caráter histórico, né, mas chamam bastante atenção pela sua raridade ou importância. Aqui à esquerda a gente tem uma questão engraçada, né, quando a gente fala a preservação de material ferroviário histórico, né, todo mundo pensa na Maria Fumaça, todo mundo pensa no vagãozinho de madeira, né? Mas ninguém exatamente está prestando atenção no material recente, entre aspas, né? Que está sendo decomissionado, muitas vezes já preparado para leilão, para corte, e a gente não percebe o quão aquilo realmente foi importante ou tem a sua real importância. Então, a gente tem o caso da comemoração, o primeiro Eurostar, né? Passou no trem de abertura no Canal da Mancha, né? Ele foi preservado recentemente. Então, isso não é uma questão de 25 anos de idade do material, né? Assim como o mock-up da primeira cabine, como que isso é um material ferroviário histórico de interesse? Porque ele está envolvido com toda uma questão do próprio desenvolvimento tecnológico da ferrovia, como uma questão do simbolismo daquilo para as pessoas, da importância social daquele meio de transporte, né? E aqui eu acho que é um dos clássicos da ferrovia mundial, né? A Mallard, né? A recordista a vapor de velocidade, né? Ela está no centro ali, todo o museu foi montado para deixar a locomotiva no centro das exposições, né? É bastante interessante essa rotunda dessa exposição. Ela, sim, ela tem um histórico bastante relevante ferroviário, assim como a locomotiva número 1 da Paulista, que está em Jundiaí, que poderia estar nessa mesma situação, né? A Baronesa, que está lá no Rio de Janeiro, num cantinho lá, poderia estar nessa mesma situação. Respeitar não só o material em si, a importância econômica que invariavelmente eles tiveram, mas em todas as pessoas que trabalharam com aquele material, que se dedicaram a vida de suas famílias àquele material, é importante também, né? Alexandre?
nós, como eu disse, somos uma associação bastante nova, então tudo ainda é muito embrionário. Mas a gente não foge do esquema de contribuição de uma associação, de uma ONG, de uma associação não governamental, né? Então, as formas de contribuição que nós temos no momento são por meio dos associados, né? Contribuição trimestral, semestral. Tanto as pessoas físicas quanto jurídicas, elas podem fazer doações financeiras ou de material de restauro para a implantação do Museu Ferroviário Paulista, né? Elas podem doar material para acervo. Assim, a doação de materiais ligados à ferrovia, né, para a composição do acervo, ou mão de obra voluntária. Essa é uma questão bastante que agora a gente realmente não está dispondo muito por causa dessa situação de pandemia também. As pessoas têm evitado um pouco sair para nos ajudar a trabalhar, mas é uma questão sempre muito demandada, porque o trabalho que a gente tem desenvolvendo agora na estação é um trabalho de revisão e preparo para o restauro, né? Então, retirando realmente coisas que estão colocando risco no uso do dia a dia do prédio, né? Coisas podres, muita madeira podre, muita velharia, coisas largadas dentro da estação. Então, a gente precisa de gente para ajudar a fazer o básico, né? Então, essa mão de obra voluntária é uma das coisas mais valiosas que a gente pode conseguir sem ter muito custo, né? Então, essas são as principais formas de contribuição que a gente tem no momento, né? A gente pode discutir, conforme forem chegando algumas perguntas, a gente pode discutir outras questões sobre isso, né? Mas, por enquanto, é isso. Alexandre? Aqui são os nossos principais contatos, né? Então, a gente pode deixar exposto, não sei como que vai ficar depois. A gente vai disponibilizar isso para vocês, os nossos principais contatos. Mas eu passo a palavra, então, ao Alexandre novamente. Obrigado. Obrigado, Felipe. O Felipe, ele falou bastante aí do projeto para a gente, porque como ele mora próximo da estação e tudo mais, ele foi o mais intimamente ligado aí em todo esse processo, ele acompanhou bem de perto, né, Felipe? Eu acredito que a gente pode começar a responder as perguntas. Deixa eu ver aqui a primeira. Por que vocês não... A Sandra Peixoto, ela perguntou, por que vocês não formatam projetos de lei de incentivo, PROAC, São Paulo, Lei Rouanet, etc., e buscam patrocinadores? Não seria um caminho de contribuição? Sim, Sandra, a gente está trabalhando em cima disso, né? Eu e o Felipe, a gente está prestando bem atenção em tudo isso. Estamos aí formatando realmente para tentar buscar patrocinadores, empresas, etc., que possam nos ajudar. A ideia é essa mesmo. Alguém tem mais alguma coisa? Só gostaria de complementar essa questão de PROAC, SP e Lei Rouanet, enfim. Esse é um dos principais carros-chefe de fomento a iniciativas como essa, né? Inclusive tem vários, na verdade, PROACs abertos aqui no estado de São Paulo no momento, e um específico fala sobre reforma, restauro e readequação de acervos museológicos, né? Esse edital a gente está acompanhando de perto, estamos reunindo aí o que a gente puder de documentos e trabalhando em cima de orçamentos para tentar responder a esse edital e buscar essa forma de fomento aí. Então, é só para deixar aberto que a gente está antenado também a outras questões, e outras estão condicionadas a um estágio mais
mais maduro da ONG, né? Quando a gente trouxer também a questão de OCIP, né? Quando a gente tiver uma credencial de organização de interesse social, a gente pode aí pleitear uma lei Rouanet que é de nível federal, né? Pode falar sim, Vicente, fica à vontade. Só abre o microfone. Obrigado, Alexandre. Olha, eu queria, primeiramente, parabenizar vocês dois e os demais membros aí da ONG, primeiro pela apresentação em si, e segundo pela iniciativa de criar esse museu. Como vocês mesmos disseram no início, são jovens, e isso é muito bonito que a gente veja no pessoal jovem esse tipo de atividade. E eu queria colocar a Bifer totalmente à disposição de poder não só apoiar, mas divulgar o trabalho de vocês, e o Alexandre é a pessoa que pode fazer isso em nome da Bifer. Temos lá uma biblioteca que a gente poderia eventualmente ceder parte do nosso acervo, que estaria melhor colocado dentro do museu. Perguntaria duas coisas. Primeiro, você já tem ideia do valor da contribuição de pessoa física, por exemplo, que vocês estão esperando, ou seria a partir de contribuições que as pessoas pudessem dar, independentemente de vocês estabelecerem um valor? E quando que vocês pensam em fazer um primeiro evento? Já tem alguma ideia sobre isso? Eu vou responder sobre o primeiro evento e eu queria que o Felipe falasse um pouco mais das contribuições. Bom, como o Felipe ele falou naquela tela que tinha a planta do museu, a gente está focando inicialmente no saguão, no restauro do saguão, para daí sim expandindo para outras áreas. O nosso plano, se tudo der certo aí, é que no próximo mês, no mês de setembro, né, que para mim eu já estou em agosto, que eu estou meio perdido, a gente esteja com esse saguão totalmente restaurado, e daí precisaríamos aguardar uma liberação por parte do governo do estado, por conta da quarentena, da pandemia, toda essa situação, para podermos abrir. E, claro, todos aqui estarão convidados quando isso acontecer. Até porque também uma das nossas premissas é a segurança, e enquanto não tivermos essa segurança, a gente não vai abrir para não colocar ninguém em risco, nem a equipe e nem os visitantes. Sobre as contribuições, você pode falar um pouquinho, Felipe? Sim, posso sim. As nossas contribuições, por enquanto, elas são realizadas por meio de depósito identificado, né? Mas os valores são R$ 45,00 para trimestralidade e R$ 75,00 para semestralidade, se não estou enganado. Então, a gente preferiu deixar esse espaço um pouco maior para poder, ao invés de ficar cobrando mensalmente, às vezes a pessoa não pode contribuir naquele momento e tal. Nós pensamos nessas duas modalidades. Então, porque também do depósito identificado, para a gente ter a segurança de quem está depositando e poder também enviar o recibo de doação, né? Um recibo de contribuição de doação. Então, acho que essa é a melhor forma no momento, até a gente ganhar uma certa maturidade, que seja também mais acessível a todos, né? Então, acho que é mais ou menos isso, Vicente. Só em complemento ao que o Felipe falou, tinha uma segunda linha ali que falava sobre doações, pessoa física e jurídica. Essas doações seriam uma doação aleatória. Por exemplo, eu tenho R$500, eu quero doar para o museu. Eu não vou doar todo mês R$500, mas naquele momento eu quero. Pode também, tranquilamente, da mesma forma. Perfeito.
Eu lembrei, desculpa interromper você, Vicente, eu lembrei também de uma questão interessante, uma proposta nossa, para cativar, talvez, empresas ou pessoas físicas que queiram fazer a doação. São algumas contrapartidas que a gente pensou em colocar, que são placas comemorativas de acordo com o grau, o tamanho de doação ou doação de serviços ou outras benfeitorias para o museu. Então, essa graduação de contribuições de placas, né, comemorativas ficaria exposta no hall de entrada como um mural de parceiros, né, um mural dos parceiros do museu. Né. É interessante porque mesmo uma pessoa física tendo essa contribuição, lendo ali o seu nome, ela se sente parte, né, ela se sente parte daquele todo por ela ter contribuído para aquele momento. Né? Então, a gente pensou nisso também como uma contrapartida interessante para oferecer aos nossos possíveis patrocinadores. Né? Perfeito, e vamos buscar a Rumo, né, que é uma empresa que pode ajudar bastante, e eu acho que está bem no âmbito do que ela pensa, socialmente falando, e até em termos ferroviários, né? Vamos fazer isso aí. Eu me coloco totalmente à disposição de vocês. Quem mais está, Felipe Alexandre, participando? Eu lembro do João Rodrigues, também está com vocês? Hoje o João ele não faz mais parte da diretoria, mas ele ainda é um associado nosso. Uhum. Tá. Mas eu acredito que estão online, eu não estou vendo aqui. Qualquer coisa, dá um oi aqui a Larissa, o Lucas Rio. Bom, eu queria agradecer também por toda essa disponibilidade, Vicente. Com certeza a gente vai te encher o saco um pouquinho aí. Tá legal. Ok. Bom, é um prazer. Voltando aqui às perguntas, o Ciro perguntou o que pretendemos fazer na área externa a longo prazo. Bom, se tudo correr bem, né, vamos torcer para isso, a ideia da área externa é que possamos criar uma área, um pátio ferroviário com material rodante, tanto estático quanto que possa ser movimentado aí. Né? A área do pátio de Nova Odessa é muito grande, mas ele está desativado, não sei o motivo, questões operacionais, enfim, né, ao longo do tempo não foi necessário, mas a nossa ideia é reativar para o museu. Claro que como ele não faz parte da estação, são áreas diferentes, isso já é com o DENIT, num outro momento, a gente está pensando nisso realmente bem a longo prazo. Vamos ver aqui. O Guilherme Coelho, ele comentou aqui sobre alunos de escolas públicas e particulares visitar o museu como parte do currículo. Realmente, na proposta que a gente teve que apresentar para a prefeitura, consta isso. A nossa ideia é trazer a comunidade para dentro do museu e não ser aquela visita chata, maçante, né? E realmente ser uma coisa bem dinâmica e que os alunos gostem de estar lá, não estão indo lá por obrigação. Até porque eu acho que aqui todo mundo, quando foi criança, já foi obrigado a fazer alguma coisa na escola que não gostava e nunca esqueceu disso de uma forma muito ruim, não é? O Vitor Mamed comentou aqui, não poderiam abrir um sistema de crowdfunding, vaquinha virtual, para contribuir na arrecadação? O Felipe, esses dias a gente estava conversando, o Felipe pode até comentar um pouquinho se ele quiser, a gente está planejando isso mesmo, para o restauro da estação, entre outras coisas aí. A gente está estudando aí melhor o sistema, e a gente pretende abrir o quanto antes. Inclusive, quem quiser contribuir, a gente vai ficar muito feliz aqui. Como a gente está nessa fase de
revisão do prédio, da infraestrutura do prédio mesmo, e fase de orçamentação também. A gente ainda não fechou um valor para poder começar esse crowdfunding aí, mas é interessantíssimo e com certeza a gente vai adotar. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu me perdi. Valdez, eu estou salvando as mensagens e mandando no seu WhatsApp, para não ficar embaralhado. Se você quiser dar uma olhada lá. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui, que fica mais fácil, realmente. A Ana, ela perguntou como vocês pensam articular com outros museus ferroviários brasileiros. Eu acho que isso era uma coisa que o Felipe tinha ficado de falar e não comentou, não foi? Essa é uma coisa, verdade. Eu tinha pensado em apresentar uma ideia, na realidade, seria porque o mercado, vamos dizer assim, o mercado de preservação ferroviária, o mercado de preservação no Brasil, ele é descentralizado totalmente. Então, existem iniciativas ferroviárias locais, estaduais, muitas delas geridas por ONG, muitas delas geridas por prefeituras. A gente sabe que muitas delas também são insustentáveis pelo projeto, né, do qual ele foi montado. Então, a articulação com outros museus ainda não existe nenhum com outro, a não ser que seja puramente pessoal, uma articulação que parta das diretorias envolvidas, né? Então, eu imaginei como o caso da Inglaterra. Tudo bem, a gente está falando da Inglaterra, que é um caso ferroviário aí, de exceção, porque eles têm uma paixão muito mais arraigada pelas ferrovias do que tantos países. Mas na Inglaterra existe uma coisa interessante, que é o Heritage Trust, né? É um fundo de preservação para patrimônios industriais ou ferroviários, gerido por empresas ou por uma entidade, eu não lembro direito como que é estruturado. Mas isso poderia ser espelhado aqui com certa modificação para o caso brasileiro, o caso brasileiro tanto legal, né, quanto jurídico, que muitas vezes prende iniciativas dessa, espelhar essa situação aqui no Brasil e juntar as tantas associações que podem permanecer independentes, mas que compartilham um único fundo dedicado à preservação do material, né? Então, como o material está muito espalhado, pulverizado, e como o Alexandre disse, muitas delas estão na mão do DENIT, SPU, enfim, todo esse material passasse para o fundo que pudesse ser gerido em comum acordo por essas associações, e essas associações decidissem pelo restauro, pelo destino, pela salvaguarda desse material, né? Pode ser que isso funcione aqui no Brasil, pode ser que não, né? Mas a questão é analisarmos a fundo como que poderíamos ter um ambiente para criar esse fundo geral para o patrimônio, dedicado ao patrimônio ferroviário, no caso, que pudessem todos usufruir e não deixar perder o material, né? Então, eu acho que essa é interessante, só para finalizar, pontuar, então, resumir para a Ana, a nossa diálogo com os outros museus, inclusive alguns internacionais, nós pretendemos entrar em contato com eles, sim, para justamente ter um intercâmbio de know-how, de restauração e intercâmbio de materiais, de ideias, de documentos, enfim, mas ainda não começou, justamente pelo nosso acervo ainda não está montado, mas
no geral, não existe uma conversa, um canal aberto geral para as associações de preservação aqui no país. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Cláudio. Vocês pensam em trazer material rodante de outras associações ou criar um acervo próprio? Bom, Cláudio, qualquer coisa o Felipe pode pontuar também, mas a ideia é criarmos um acervo próprio, mas nada nos impede de ocorrer uma troca. Eu tenho a locomotiva tal e aquela associação que é expô-la por X tempo, ou vice-versa. Pode ocorrer essa conversa sim, desde que ambas as partes estejam dispostas a isso, não temos problema com isso. Inclusive, eu acho muito sadia esse tipo de troca, tanto com material rodante ou material estático. O Museu Ferroviário Paulista ele está aberto ao diálogo com qualquer associação, né? Prefeituras também, enfim, as esferas de governo. Então, a gente está aberto para conversar e trocar essa ideia, né? A ideia não é replicar mais um núcleo isolado de uma entidade isolada, de uma iniciativa isolada. A ideia é realmente agir como uma teia focada no histórico da preservação ferroviária, no caso do museu. O Mamed, ele citou aqui produções temporárias. Sim, a gente já fez uma exposição, na época não tínhamos sede ainda, eu acho que o Vicente e o Ciro devem se lembrar, eu não lembro se mais alguém daqui esteve presente, que foi há 150 anos da Mais Paulista das Ferrovias, ela ficou na Assembleia Legislativa, na época de uma sessão solene que a Rumo solicitou, e depois ela ficou um tempo na Estação Tamanduateí da CPTM. E a nossa ideia é reformular essa exposição, fazendo algumas modificações, ela também ficará lá no museu. Estamos planejando uma outra exposição, que eu não sei se a gente já pode falar o tema ou não, acho que o Felipe pode dar uma dica aí, mas que provavelmente será apresentada. Pode falar? Bom, a gente resolveu provocar um pouquinho aqui, eu acho que alguns vão gostar, mas não sei se todos já pensaram sobre isso, mas por que São Paulo é uma cidade tão grande e não tem um VLT rodando aqui, né? Então a gente convidou 4 artistas para mostrarem a visão deles de como seria São Paulo com VLT. Serão, acho que um pouco mais de 10 obras, não lembro ao certo, com pontos turísticos e o trenzinho passando lá. Uma delas que eu posso citar, que eu lembro de cabeça agora, é o MASP. E, se eu não me engano, só que essa não é certeza ainda, porque a pessoa falou, eu acho que eu vou fazer, mas não me passou ainda, é o prédio da Fiesp. Então, o Vicente vai estar representado lá. E daí essa vai ser a nossa exposição de abertura, e a nossa ideia é trazer essa exposição também para São Paulo, porque a ideia inicial, antes de termos sede, era que ela fosse aberta em março aqui em São Paulo, com esse intuito mesmo de dar uma cutucada e que o pessoal começasse a pensar por que não ter o VLT aqui, né? Então, ela acabou sendo transferida para lá, mas a ideia é trazer para algum lugar aqui em São Paulo também. Então, sim, a gente vai trabalhar com exposições temporárias, não só nossas, como também de outras instituições que queiram expor na nossa área, né? Alexandre, na Fiesp vai ser muito bem-vindo, e eu sugiro você fazer também na Prefeitura e na sede no Palácio dos Bandeirantes, tá? Claro, vou lembrar disso e com certeza vou correr atrás disso. A Fiesp, eu estava pensando mesmo, inclusive eu ia conversar com você, mas com toda essa loucura de pandemia, acabou ficando um pouquinho engavetado, mas depois a gente conversa sobre isso sim. E eu gostei da ideia da Prefeitura e do Palácio, vamos tentar isso sim. Bom,
O Guilherme comentou aqui, seria interessante mostrar todos os tipos de bitolas que temos em São Paulo. A ideia é realmente essa. Se conseguirmos implantar o pátio, vamos trabalhar para isso, que o pátio ele seja de bitola pelo menos mista, para a gente conseguir ter trens da métrica e da larga. Se a gente conseguir trem de alguma outra bitola, por exemplo, a de 60 centímetros, alguma coisa assim, é que o material rodante dela é um pouco mais raro também. Mas a gente vai correr atrás disso. O Valdir Rios, ele está comentando aqui que eles têm um projeto parecido na região metropolitana da Bahia. E está se colocando à disposição. Valdir, depois a gente vai passar o contato também, eu vou anotar o seu, e a gente vai trocar figurinha e com certeza que, por mais que o museu seja ferroviário paulista, a gente está aberto para o Brasil inteiro aí para tentar fazer o trem andar realmente, né? Ferroviário é um grupo muito unido, né? Então, no Brasil todo, eles falam a mesma língua. Então, a gente está de braços abertos aí para iniciativas do mundo todo. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer... Por enquanto, os comentários e perguntas acabaram. Fica à vontade. A gente pede que seja escrito, porque fica salvo, né? E o Alexandre e o Felipe podem até entrar em contato depois, alongar com mais detalhes as respostas. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, pode ligar os microfones e falar também, que não tem problema, tá? Gostaria de me intrometer e falar? Pode ser, não? Claro, Ciro, muito bem-vindo. Eu queria cumprimentar vocês, cumprimentar a liderança do Vicente nesse trabalho que vocês estão procurando. A Bifé, sem dúvida alguma, pode ser um instrumento importantíssimo para vocês trabalharem. Nós vamos ter que também verificar de que forma a nossa diretora, eu estou montando com ela um programa de verificar de que forma auxiliar vocês também, e verificar até a possibilidade da gente passar a ter com o IFAM, que na verdade tudo isso está preso numa base do IFAM, uma relação que podemos então transmitir para vocês, de todos os grupos, até da Bahia, tudo mais, o que a gente puder carregar e colocar em exposição, tudo mais. Isso é um assunto que eu estou discutindo bastante. Eu estou até, que tentei falar hoje com o IFAM várias vezes e ninguém atendeu, deve ser por causa da pandemia. A preocupação até que telefonei para a casa de alguns, ninguém atende também. A gente fica preocupado e apavorado num momento como esse, né? E eu e a Ana estamos montando um programa, né? Esse programa que vai ter, para vocês terem uma ideia, o futuro é exatamente buscar que a gente tenha o que vocês estão fazendo em larga escala, em que tenha a possibilidade de fazer muito mais do que você está fazendo no mesmo lugar que você está fazendo, poder ajudar. E isso, então, nós estamos montando o seguinte, nós vamos ter um acordo que já está começando a conversa com a USP, vou ter com o departamento exatamente de História da USP, verificar também a possibilidade da Politécnica ajudar a gente em qualquer outra problemática que possa ter, né? E, ao mesmo tempo, estamos tentando agora com o IFAM, quer dizer, o IFAM de Brasília também está todo mundo fora do ar, e trazer para cá, então, porque, vejam bem, é importante que todos saibam que este é um grupo, aliás, é o primeiro grupo que eu conheci, o Alexandre e nós nos tornamos amigos e estamos sempre conversando a respeito do tema. Tem outros grupos que estão se formando, que já se formaram também e já fizeram coisas boas até, né? E eles não... Evidentemente, existe uma disputa entre eles natural, né, na busca da qualidade de cada um superar o outro, né?
E o importante que eu vejo é que, inclusive, existe um grupo muito interessante em Curitiba, desenvolvendo um trabalho fantástico, onde que eles estão fazendo uma coisa que talvez, Alexandre, valesse a pena você pensar seriamente. Hoje, museu tem que ser atrativo, diferentemente do que é os museus, o que eram os museus até hoje, né? E lá em Curitiba, por exemplo, uma das coisas que eles estão fazendo, que vai ser uma grande atração, é uma gigantesca miniatura de uma entidade ferroviária completa, quer dizer, com estações, tudo. Esse é um tema que atrai crianças, atrai pais, atrai todo mundo, porque todo mundo gosta de ver coisas assim, né? Coisas em movimento agora, né? Então, vale a pena no teu layout, ou fazer fora, não sei como, até fazer um pequeno circo com dentro uma tenda, dentro colocar uma miniatura, como chama, um trem, como chama aquele trem pequeno que se fica rodando, tem um nome... Ferromodelismo. Ferromodelismo, desculpa, estava... E tem um rapaz lá em Curitiba fazendo já, ele tem até o local, e vamos ver se aqui em São Paulo a gente consegue fazer isso também. E, além disso, existe uma outra coisa muito importante que eu tenho conversado, inclusive, com o Alexandre, é que o mais importante de tudo é a gente ter um museu de transporte, porque o transporte por completo, nós sabemos que ônibus, bonde, trem de passageiros, é um mundo imenso de coisas que existem e que os museus estão um pouco ultrapassados, colocando as coisas todas encaixotadinhas ali, naquele canto. Você vai lá e vê, mas quando você vai, por exemplo, no Museu de Londres, você se identifica muito mais com toda a movimentação. Mas no Museu de York já não tanto. E a nossa querida Ana, nossa professora, que está agora como diretora do IDESTRA, ela vai montar com Portugal um acordo de troca de informações, de possível troca de materiais. Nós vamos colocar à disposição de vocês, evidentemente. E também, por intermédio deles, eles têm uma ligação com o York, e também nós vamos ver se fechamos também. Isso vai ser a missão da doutora Ana para a gente conquistar a parte de museologia, né? E que o IDESTRA está tentando se identificar profundamente com isso. Toda a diretoria, o conselho, estão todo mundo muito propenso a colaborar. Você sabe que de mim você pode continuar sempre com a minha colaboração. Tendo a do Vicente, não precisa de mim. O Vicente, sozinho, ele faz o Museu Dom Pedro II aí, tranquilo. Quem dera, Ciro, quem dera. Eu vou aproveitar, já que eu abri o microfone, e ressaltar o trabalho da Marinês, que está aqui conosco, lá em Paranapiacaba. Ela também tem uma ideia interessante, que é o Museu Aberto da Moca. E acho que o Felipe falou no início, ou alguém perguntou para ele, a Ana Lúcia perguntou sobre a questão de, como temos o Sérgio Pergão aqui, a questão de juntar esforços, né, com outras entidades afins, para que a coisa possa sair. Pode eventualmente não sair na Moca, mas sair em Nova Odessa. Jundiaí pode contribuir, porque também está tão ativo, está abandonado, e juntar esforços para a gente poder fazer. Quando sair um, ou dois, ou mais, a coisa se multiplica naturalmente, né? Então, esse meu registro aí sobre o trabalho da Marinês, que está aqui com a gente. Obrigado. Vicente, quando você falar, desligue o teu telefone, que ele está dando... Não, o meu está desligado. Não, deu muito... Era o da Maria Inês que estava ecoando. Mas se ela quiser falar, pode ligar o microfone, Maria. Alguém me ouve? Todos. Todos? Boa noite. Obrigada, Vicente, por lembrar do nosso trabalho, né? Eu entrei na rede em 77. Então, fui responsável pela área de documentação, depois eu fiz pós-graduação em museologia e fui coordenadora do Preserve, que foi o grande projeto pioneiro na área de patrimônio industrial,
Na década de 70, a gente discutia isso, o mundo discutia isso na França, e em 80, o Ministério dos Transportes implantou o Preserve. O Preserve foi para todas as empresas do Ministério dos Transportes, e a rede ferrou para criar os seus museus e os seus centros de documentação. As pessoas pouco sabem sobre a integração da área de documentação de todas as empresas de transporte, dos transportes do Ministério. Foi um trabalho muito difícil de implantar, naquela época você não tinha os recursos que você tem hoje, tudo era por malote, né? Então, essa comunicação entre os acervos, e a rede foi pioneira nisso, ela fez um trabalho de preservação, criando os museus, todos os museus, no Brasil inteiro, e eu acabei virando coordenadora em São Paulo desse programa, né, que teve, inclusive, uma participação muito importante da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A BPF, onde nós tínhamos os trens turísticos, ela agia com os trens turísticos. Por isso que ela ainda tem vários núcleos que são do espólio da rede, que estão sob sua responsabilidade. Todo mundo sabe do trabalho da BPF. Enfim, mas, infelizmente, em 92, a gente já começa a ter uma desarticulação do Preserve. Isso foi muito duro, porque nós perdemos o dinheiro, né? Perdemos o apoio institucional, a rede já entra na escala da privatização, que foi não estou questionando a privatização aqui longe de mim, esse questionamento, eu estou dizendo como foi feito com a coisa pública, e o patrimônio histórico entrou nesse bolo. Então, tinha o menor interesse ainda, e nós fomos perdendo, inclusive, o status de museu, né? O que nós fizemos na rede, os funcionários da rede, é que se movimentavam para fazer esse trabalho e continuar preservando, que é o caso de Paranapiacaba. Tudo era possível graças ao trabalho entre nós, de preservação. Mas a gente perdeu o funicular, né, a operação do sistema funicular ali, do segundo sistema funicular, porque o primeiro, vocês sabem, tem a cremalheira e a aderência da MRS. Que foi citado aqui, a importância, acho que foi o Felipe que falou, da preservação de material que tem interesse histórico. Ele não é tombado nem nada, mas tem. É o caso que nós pedimos lá para Paranapiacaba, uma locomotiva da cremalheira, porque ela foi importante, foi um sistema de modernização ali do funicular, né, para atender uma maior demanda. Então, a gente perde aí muito nos museus. E aí, com a privatização e com todos os... Eu não sei se eu estou me alongando muito, por favor, eu só gostaria de aproveitar o momento para falar o que aconteceu com esse patrimônio, não sei se é possível. Se vocês acharem que não, eu posso parar. Mas aí o que acontece? Em 2003, mais ou menos, a gente começa a perceber que nós vamos perder tudo. E eu comecei a trabalhar, ainda que com as dificuldades que nós tínhamos, o pessoal remanescente da rede, né, que estava na liquidação, a desenvolver alguns projetos. E eu desenvolvi vários projetos. E uma das propostas, e depois eu desenvolvi solo esses projetos, tá? Inclusive com recursos próprios. E aí, porque o Vicente citou o Museu Aberto da Moca, foi uma das propostas. Nós criamos, eu e a Cecília Rodrigues, que é uma arquiteta, que acho que a Ana conhece, que ela foi coordenadora do IFAM, em São Paulo. Eu a conheci na década de 90, quando a gente começou a trabalhar para tombar a Estação da Luz. Eu pedi o tombamento da Estação da Luz e comecei a articular esse tombamento nacional, veja bem, não é o estadual. Muitos diziam que esse prédio não tinha esse valor, mas tinha, e tanto é que tombamos. E a Cecília, começamos a trabalhar e tal, desenvolvemos, temos um trabalho juntas, que é o livro da SPR,
que registrou a documentação, que a gente queria registrar essa documentação, se um dia nada acontecesse, as pessoas poderiam ver a riqueza do que eram os acervos de documentação. E nós desenvolvemos uma proposta que chama até, foi o Marco Aurélio até que hoje me sugeriu que eu falasse um pouco disso, por isso que eu estou falando, tá? É um projeto, é uma proposta chamada Museu Aberto da Ferrovia. Isso nós desenvolvemos em 2004, foi apresentado em 2007 em Brasília, na Universidade de Brasília. Fomos convidadas a pedido do governo para falar dessa proposta nesse encontro, que é exatamente isso, é uma integração entre todos os museus, o centro de documentação, a restauração dos edifícios, né, de material rodante, com uma participação natural da ABPF, no caso, por conta da operação dos trens, né, que eles fazem, porque a ABPF tem, inclusive, a autorização da Agência Nacional de Transportes para operar os trens. Então, não há o que negar desse trabalho deles, né, que é desde 77. E desenvolvemos essa proposta, seriam vários núcleos, o Museu Aberto, integrados, falando a mesma linguagem, que é o que vocês estão propondo, entre todos os núcleos. Seria Paranapiacaba, Moca, que eram aqueles 3 prédios que nós pedimos o tombamento. Nessa época, o secretário de Cultura do município era o Carlos Augusto Calil, que trabalhou muito por isso, ele acompanhou esse projeto. Foi criado um grupo de trabalho em 2008, acho que, se eu não me engano, 2008, para implantar o Museu Aberto da Ferrovia, em parceria com a Secretaria do Estado. Infelizmente, ficamos 1 ano e meio tomando água com gás, e nada aconteceu nas reuniões, como sempre vocês sabem, como é difícil trabalhar com esse patrimônio, porque entra política, muitos interesses, enfim. E o núcleo seria a MOCA, onde teria o centro de documentação, uma área de exposição. O arquiteto responsável pela proposta foi o Marcelo Ferraz, que alguns conhecem. Fizemos, nessa época, também uma proposta para Paranapiacaba. Tentamos fazer uma proposta para as estações da Companhia Paulista de Jundiaí, que não prosperou. E depois, nós começamos a patinar e tal, e em 2011, 2012, eu efetivamente comecei a trabalhar com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária para tentar fazer esse museu aberto. Inclusive, nós estamos fazendo restauração dos 3 carros de passageiros, vocês conhecem os carros de passageiro que foram parar em Santos agora, que eram os carros da SPR. Esses carros, eu pedi várias vezes o tombamento desses carros. Nós fizemos a restauração desses carros, né, junto com o Júlio Moraes, para que eles ficassem, inclusive, na Moca, porque a Moca tem espaço para isso. E nós vamos fazer a operação de trem interligada, de Jundiaí, com parada na Luz, parada na Moca, indo até Paranapiacaba e voltando. Então, aí nós começamos a desenvolver esse projeto, novamente, com uma nova proposta, que inclui Paranapiacaba, com o escritório do arquiteto Lúcio Gomes Machado, e o Toninho Sarazá, que é o Estúdio Sarazá, que é um grande restaurador, se não um dos maiores restauradores que a gente tem, bastante reconhecido. E nós nos unimos e fizemos uma proposta que se chama Restaura a Ferrovia, é um projeto para a implantação do Museu Aberto da Ferrovia, mas que começa pela restauração dos edifícios de Paranapiacaba, aprovado pela Lei Rouanet. Estamos em fase de captação, mas como já foi dito até pelo Felipe e pelo Alexandre, a situação desse ano é uma situação atípica que prejudicou bastante esse nosso trabalho, né? E nós temos esse projeto aprovado e ele tem várias etapas. Então, a primeira etapa é a restauração dos edifícios. Naturalmente, você primeiro precisa restaurar os edifícios. Segunda etapa é a implantação do trem turístico, do Museu Aberto da Ferrovia.
A ampliação do trajeto do trem que hoje a BPF tem lá, que opera com aquela locomotiva que agora foi levada para o interior, para Cruzeiro, para ser restaurada pela BPF, que tem o meu nome, que eu recebi essa homenagem do Lincoln Palaia, quando ele restaurou, era acervo próprio, depois ele transferiu para a BPF com o meu nome, isso aí foi uma homenagem que eu recebi, ficou lá na Júlio Prestes, enfim, eu fiquei muito lisonjeada com isso, porque eu não sabia, e foi uma surpresa para mim, realmente, naquela primeira, essa negócio sobre trilhos, né, da revista Ferrovia. Bom, enfim, nós fizemos, então, agora essa proposta, porque a gente quer implantar, inclusive, uma escola de restauração e equipamento industrial, que nós não temos no Brasil. Fazendo um trabalho que nós chamamos um trabalho que é de autoria do Toninho Salazar, que a rede fazia, mas que ele fez uma outra proporção, que é do Estúdio Salazar, que é um projeto de zeladoria, onde você aprende a cuidar do patrimônio para não ter que restaurar, porque o problema do Brasil é isso, a gente deixa cair e depois tem que restaurar, que é um negócio caríssimo. Então, você ensina, durante o período das obras, pessoas com esses cursos, tá? Principalmente adolescente. Quando eu apresentei, inclusive, essa proposta na Fiesp, nós íamos estar uns restaurando os carros de passageiro, nós tivemos lá um apoio muito grande, e o Vicente sabe disso, do Paulo Scaff, nós íamos fazer a exposição do restauro lá na Fiesp. Mas a gente acabou não conseguindo por questões, por incrível que pareça, políticas. Isso eu posso falar, porque eu posso falar, né? Hoje, com todo esse tempo de trabalho, eu posso falar de determinadas coisas que aconteceram. Infelizmente, né? Para nós, porque a coisa pública não tem nenhuma preocupação. É uma pena lamentável. Bom, enfim. Mas aí... nós fizemos essa proposta da MOCA e nós perdemos os prédios da MOCA, porque eles foram para um leilão sem que a rede soubesse que eles tivessem ido para leilão, com o projeto encaminhado, com apoio do governo, enfim, estava aquela morosidade, mas estava indo, né? E aí nós desenvolvemos em 2013 esse projeto para Paranapiacaba, que contempla essas etapas que eu estou dizendo, a ampliação, inclusive, do trem turístico, disso que eu me perdi um pouco aqui, é tanta coisa para falar, gente, para até Campo Grande, Paranapiacaba, Campo Grande, Paranapiacaba, tá? Nós temos intenção, inclusive, de restaurar um locobrec para que ele fique funcionando, porque as pessoas precisam ver, e nós vamos um pouquinho a mais. Na outra etapa, a gente quer voltar a funcionar esse trecho de 1,2 km que a gente tem, se eu não me engano, 1,2 km, que funcionava o Marco Aurélio fazendo chão. Não, eu preciso. Tem mais algumas perguntas aqui, Maria. Eu queria sugerir da gente marcar um. Já vou terminar. Não. E a outra etapa é isso: é fazer o trem turístico funcionar, do funicular, e a destinação do restante do funicular. Então, esse é o projeto do Museu Aberto da Ferrovia, e que, naturalmente, podemos trabalhar aí em parceria com vocês. Então, porque a gente tem muita história para contar, né, Marco? Tem muita proposta, e a gente tem que unir, porque se não fizer essa união, a gente acaba ficando muito claro. Era isso que eu ia sugerir. A gente... Você recebeu o convite para entrar no grupo lá do Getave, eu te mandei agora há pouco. Eu queria abrir isso para todos que estão aqui na apresentação e que ainda não participem do grupo, queiram participar. E através do grupo... Eu agradeço o momento de poder falar algumas coisas aqui e parabenizar vocês, achei muito legal isso, estou bastante feliz aqui, fico emocionada quando eu vejo esse movimento, né, Alexandre? O Alexandre me conhece bem, sabe que eu sou muito ética e também respeito muito o trabalho das pessoas e apoio.
Obrigada, viu, gente? Muito De obrigada. nada, vai ter mais oportunidades. Acho que o que eu estou falando aqui, Maria, é que a gente, através do grupo, a gente pode marcar uma reunião. Obrigada. Ótimo. A gente pode marcar uma reunião onde a gente possa abrir um grupo menor e conversar mais e à vontade sobre a sua experiência. Inclusive com o Felipe, o Valdez, a Ana. Eu acho que a Ana está presente também. Eu queria dizer que quem tiver interessado em receber o convite para entrar no grupo Getave e a gente poder conversar mais sobre essas coisas, escreve o nome aqui no chat, que eu mando o convite depois pelo próprio WhatsApp e depois a gente agenda um segundo momento aqui de reunião, tá? Valdez, a Ana fez uma pergunta, tá? Eu que agradeço, Maria. Eu acho que essa pergunta, no caso, ela deve estar direcionada a Maria Inês. Se ela puder responder assim, sucintamente, porque eu também não sei se ela sabe dar essa resposta, a pergunta é: como os projetos da ABPF conseguem captar o financiamento? Bom, eu naturalmente não posso falar em nome da ABPF, mas eu posso falar o que eu sei. Por exemplo, esse projeto está inscrito na Lei Rouanet. A ABPF tem feito alguns projetos com Lei Rouanet para restaurar locomotivas. O Hélio Gazeta, lá em Campinas, fez um trabalho agora para uma locomotiva, mas a ABPF faz o seu trabalho com recursos próprios, tá? São os associados e com os trens turísticos, porque os trens turísticos da BPF, toda a destinação do que entra, volta para a própria BPF. Eles compram material, pagam alguma mão de obra, e outras são voluntárias, né? Que todo mundo sabe que a BPF trabalha muito com mão de obra voluntária, e assim que a BPF tem se virado. A BPF tem feito um trabalho bem difícil e é sempre com recurso. A maioria do trabalho da BPF é com recurso próprio. Isso que eu posso te dizer. Muito obrigado. Para complementar, Ana, eles têm vários trens turísticos em Guararema, aqui na região do Circuito das Águas. Aqui em Cruzeiro estão fazendo uma revitalização do trecho do túnel histórico aqui da Revolução de 32. Nós estamos, inclusive, ajudando para ver se a gente consegue doação de dormentes para eles, né? E é o que a Marinês falou, realmente tem muito de recurso próprio, porque eles oferem receita dos próprios trens, né? Que é o que depois o próprio Museu Paulista Ferroviário pode fazer, cobrando módicos ingressos aí para o museu, por que não? Né? Que, aliás, eu acho que, desculpe falar, mas a semestralidade aí, eu acho que é um valor baixo, por isso que é bom que quem possa contribuir com um pouco mais possa fazer alguma doação independente da semestralidade, né? Bom, desculpe, eu também já falei demais. Imagina, fica à vontade, Vicente. Inclusive, eu queria te convidar todos os outros que aqui estão. Se tiverem alguma ideia, qualquer possibilidade de ajudar, seja financeiramente, ou seja, olha, eu conheço a empresa tal que poderia ajudar em alguma coisa, pode entrar em contato ou comigo ou com o Felipe. A gente vai agradecer muito e também, a hora que quiser marcar uma reunião, inclusive eu ia falar isso para a Maria Inês, a Ana me passou o seu contato, mas essa semana foi bem corrida aí com umas coisas para resolver do museu e também do meu trabalho, porque eu levo os dois aí sem deixar a peteca cair. Então, assim, eu queria fazer uma reunião com você para a gente poder conversar e, de repente, uma associação ajudar a outra no que for possível. O Alexandre e Felipe, nós vamos ter uma reunião de diretoria da BIFER, de associados de diretoria, no dia 6 de agosto, e nós vamos receber, como é normal, na primeira hora da reunião, normal que eu digo é receber pessoas de fora. Nós vamos receber o Senai São Paulo,
que vai falar sobre inovação e tecnologia e vai falar também sobre o MBI CPTM, Senai. E eu convido vocês a fazer essa apresentação, mas não gastem mais do que 10 minutos, e aproveitar o pessoal do Senai, deixa que eles façam primeiro, naturalmente, que eles são os convidados. Acabando, eu chamo vocês fazem uma apresentação para que eles possam olhar e a gente possa ver se o Senai também pode contribuir com alguma ajuda, que eles têm toda a condição de fazer isso, tá? E depois a gente vai para a nossa reunião normal, tá? Você combina com a Irene, que está de férias nesse dia, mas a Márcia está coordenando a reunião, combina com ela de vocês entrarem lá da Bifer mesmo, que ela vai estar presencialmente, com essa apresentação que vocês fizeram agora, que não vai passar de 10, 15 minutos. Eu acho que é interessante, porque aí pega as associadas da Bifer e o próprio Senai, para poder fazer essa divulgação. Muito Lucas, obrigado. vou te passar o link. Obrigado. Lucas, eu vou te passar o link do grupo lá. Se mais alguém quiser, é só escrever aqui. Vicente, obrigado sempre pela divulgação aí, pelo apoio. Quinta-feira que vem estaremos aí falando sobre Hyperloop, né? Nesse mesmo horário. Inscrições já estão abertas. Perfeito, então. Ana, a Ana Torrejais. Eu não tenho seu contato, mas o meu ele vai estar na apresentação. Você me manda um WhatsApp, por favor, daí a gente conversa um pouquinho Passar mais. toda a lista dos todos os inscritos, Valdez, depois da... Ah, perfeito. Então eu encho o saco da Ana depois. Então, eu acho que a gente pode finalizar, certo? Muito obrigado a presença de todos. A gente levou aí um pouquinho mais de 1h30, mas eu acredito que deu para a gente passar bem a ideia e também teve uma troca legal aí com pergunta e resposta. Obrigado a todos pela atenção, esse tempinho para nos ouvir aí. E estamos abertos a vocês entrarem em contato, enfim, a gente discutir, trocar figurinha e encher muito saco, né, desse assunto ferroviário aí, que realmente é prazeroso, né? Quando começa a falar, não dá para parar, né? Não dá para resumir tudo isso em 1h30, né? Então, obrigado em nome do museu, obrigado por tudo. Ok, parabéns a todos. Bom ver. Obrigado. Parabéns aí, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau. Parabéns a todos. Boa noite. Boa noite. Amanhã eu envio o link da gravação da reunião para todos que se inscreveram, ok? Parabéns a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Parabéns a todos. Muito obrigada. Aprendi muito com vocês. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço. Difícil desligar. Eu fico para o final, porque eu sou o organizador, para desligar a gravação. Não, difícil desligar de um assunto desse, né, Marco? É comovente. Tem para muito tempo. Hein, Felipe? A gente vai ficando assim, como você vai...